Oi, Heitor, tudo bem? Então, a gente vai fazer uma sequência de vídeos de revisão para a tua prova, tá bom? E o primeiro assunto que a gente vai ver são 3 assuntos, né? O primeiro vai ser potências, tá bom? Que é o que vai ter nesse vídeo. O próximo vídeo eu acho que vai ser de frações. E o último vídeo é dízimas periódicas. Confere os 3 temas da tua prova, tá bom? Então vamos lá. Nesse tema aqui, potências, o que é que você tem que lembrar de potências? A gente já estudou, os 3 temas a gente já estudou, tá ok? Vamos só relembrar aqui. Potências, o que é que a gente tem que relembrar? O que é uma potência, o que é a base e o que é o expoente, como reconhecer, né, a base e o expoente. Como fazer para resolver uma potência com número negativo, como fazer para resolver uma potência quando o expoente é 0, e quando o expoente é 1, também é diferente, né? E aquelas regrinhas de potência, né? Do produto e do quociente. Você tá lembrando? Então, assim, vou fazer uma basezinha aqui pra gente relembrar e depois eu vou resolver algumas questões que eu passei pra ti, Evami, e pedi pra você dar uma resolvidinha, lembra? 2 blocos de questões? Pronto. Os 2 blocos de questões eu vou resolver aqui no final, tá bom? E é interessante que você vá acompanhando pelo que você resolveu e você veja, aqui eu acertei igual a Pro tá fazendo. Então, eu acertei também, mas eu fiz de um jeito diferente, mas acertei também. Isso também é muito bom, saber mais de um método de resolução. Ou então também, que pode acontecer de você ver e, eu errei só nessa partezinha, eu errei só no sinal. Que aí você vai vendo onde que tá ali precisando de um ajuste, tá bom? Então vamos lá. O que é potência? A potência, ela se organiza dessa maneira, com uma base, aqui nesse exemplo a base é 2, certo? A base, e um expoente. Nesse caso aqui é o 3, o expoente, tá bom? Nesse caso a gente tem essa potência, né? 2 elevado a 3, que a gente também pode chamar de 2 ao cubo, certo? E como que eu resolvo 2 ao cubo? É a mesma coisa de repetir o 2 3 vezes. Repetir a base quantas vezes o expoente manda. Repetir a base quantas vezes o expoente manda, certo? Nesse caso aqui é 3 vezes. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 vezes 2 vezes 2. Ou seja, eu estou repetindo a base 3 vezes, certo? Por que 3 vezes? Porque o expoente é 3, certo? Então, como a gente resolve aqui, 2 vezes 2 dá 4, né? 2 vezes 2 dá 4. E 4, que é o resultado, vezes 2 dá quanto? Dá 8, ok? E aí a gente vai relembrar aqui as regrinhas importantes. Por exemplo, a regrinha do expoente 0. Você lembra da regrinha do expoente 0? Que diz que qualquer número diferente de 0 elevado a 0 é igual a 1. Ou seja, o 5 elevado a 0 é igual a 1. Qual que seria outro exemplo? O 1 elevado a 0 é igual a 1. O 9 elevado a 0 é igual a 1. O número 2026 elevado a 0, 2026 elevado a 0 é igual a 1 também. Ou seja, qualquer número que não seja o número 0 elevado a 0 vai dar igual a 1. Ingrid, se for 0 elevado a 0, aí não é, porque qualquer número diferente de 0 é elevado a 0, que vai dar igual a 1, tá ok? 1 elevado a 0, 3 elevado a 0, 99 elevado a 0, 7 milhões, elevado a 0. Tudo isso vai ser igual a 1, tá bom? E o expoente 1? A regra do expoente 1 quer dizer que todo número que esteja elevado a 1 é igual a ele mesmo. É aquela regrinha do espelho, certo? Vamos ver aqui um exemplo. 7 elevado a 1, quanto que é? É 7. 19 elevado a 1, quanto que é? 19. 24 elevado a 1, quanto que é? 24. Ou seja, 2026... Opa, peraí.
2026 elevado a 1, quanto que é? 2026, certo? Todo número elevado a 1 é ele mesmo, é um espelho. E vamos para a próxima regrinha. Ó, quando a regrinha da base negativa, ela se divide em duas partes. Base negativa, se o expoente for um número par, o resultado ele é positivo. Se o expoente for um número ímpar, o resultado é negativo, entendeu? Ó, se a base for negativa e o expoente for um número par, o resultado é positivo. Se a base for negativa e o expoente for um número ímpar, o resultado é negativo, tá bom? Vamos para dois exemplos aqui. Ó, menos 2 elevado a 2. O que é que a gente tem aqui, ó? De cara você já reconhece, a base é negativa, ó. Ó o menos aqui, ó. A base é negativa. Na hora que eu ver a base é negativa, eu já fico esperto. O que é que eu vou olhar? Vou olhar para o expoente, ver se ele é par ou é ímpar. Base é negativa, eu vou olhar para o expoente, se é par ou é ímpar. Base negativa, expoente par. Onde é que a regrinha se encaixa? Base negativa, expoente par. O resultado é o quê? Positivo. Oh, beleza. Então, já sei que aqui vai dar um resultado positivo. Então, eu posso fazer a conta. 2 elevado a 2, colocar o 4. E eu não preciso colocar sinal, porque quando não tem nenhum sinal na frente, quer dizer que é positivo já. Então, base negativa, expoente par, resultado positivo, ok? E aqui nesse outro exemplo, a gente tem a outra regrinha da base negativa, né? Então, a gente olha para a base, o que é que a gente vê de cara? Opa, negativo, base negativa. Então, eu já vou ficar esperto, o que é que eu vou fazer? Olhei para a base negativa, eu vou olhar para o expoente, reconhecer se ele é par ou ímpar. E aí? E aí aqui? Base negativa e o expoente é ímpar. Se o expoente é ímpar, a gente vai para que regra? Base negativa, expoente ímpar, o resultado vai dar um número negativo, certo? O sinal vai ser sempre negativo. Então, o que é que eu vou fazer? Vou fazer aqui minha continha e já vou sabendo que, seja lá qual for o resultado dessa minha continha aqui, eu vou ter que botar um menos na frente, tá bom? Então, vamos lá. 2 ao cubo. Quanto que é 2 ao cubo? Hein? 2 ao cubo é 8. Se 2 ao cubo é 8, eu vou botar o 8 direto? Não, porque é uma base negativa e um expoente ímpar. Então, eu vou ter que deixar o sinal negativo aqui, tá bom? Pela regra da base negativa. Agora, a gente vai passar para a multiplicação de bases iguais. Quando eu tenho uma multiplicação de bases iguais, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que repetir a base e somar os expoentes, certo? Então, vamos lá, nesse exemplo. 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 2. Quanto que dá? Eu vou pegar a base, que ela é igual, né? Ó, multiplicação de bases iguais. Vou repetir a minha base, já que elas são iguais. Repito aqui o 2. E eu vou fazer o quê? Somar os expoentes, certo? Somar o 3 e o 2. Quanto é que dá? 3 mais 2 dá igual a 5. Então, eu vou colocar, repito a base, que é 2, né? E somo os expoentes e coloco aqui, tá bom? E a divisão de bases iguais, como que é? Praticamente igual à multiplicação, só que do jeito oposto, né? Se na multiplicação a gente soma, aqui a gente subtrai, tá bom? Divisão de bases iguais, repito a base, ó. Repito a base. E eu vou subtrair os expoentes, tá bom? A gente tem o que, ó? 2 elevado a 5 dividido por 2 elevado a 2. O que é que eu vou fazer? É uma divisão de bases iguais. Eu vou vir aqui e vou repetir a minha base, ó. Tá? Repito aqui, tá bom? E o que é que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou subtrair os expoentes, tá bom? Então, 5 menos 2 dá igual a 3. Por isso, vai ficar 2 elevado a 3, tá ok? Aí agora, Heitor, a gente vai fazer uns exercícios para fixar essa ideia, tá bom? E são exercícios simples, que eu acredito que tu tenha feito.
É muito importante você treinar, tá bom? Para você ir criando uma autonomia, sabe? Você vai criando ali um ritmo seu com a matemática, entendeu? Um ritmo que é só seu. Cada um tem um ritmo diferente, tá bom? Você vai criando essa sua intimidade com a matemática, tá bom? Para isso você vai ter que treinar sozinho também. Você pode vir, olhar como que eu faço, depois você pausa o vídeo, vai lá, vou tentar fazer sozinho, tenta fazer sozinho, tá bom? É bem importante. Então vamos lá, o que a gente tem aqui? O primeiro exercício, 3 elevado a 3. Quanto que dá 3 elevado a 3? Você fez aí, Heitor? Vamos fazendo aqui juntos? Pode ser? Ó, 3 elevado a 3 é o mesmo que eu pegar o 3, lembra? E multiplicar quantas vezes? Quantas vezes o expoente manda? 3 vezes, né? Então, tá aqui, ó. Quantas vezes eu multiplico... Se é 3 elevado a 3, quantas vezes eu repito 3 na multiplicação? Quantas vezes o expoente manda? Então, é 3 vezes 3 vezes 3, tá ok? E aí, quanto é que dá isso daqui? Bom, vamos pensar junto. 3 vezes 3, quanto que dá? 3 vezes 3. Isso aqui tem que saber de cabeça. 3 vezes 3 é 9, tá ok? E aí a resposta daqui, que é 9, eu vou multiplicar por 3. Quanto é 9 vezes 3? Hein? 27, tá bom? Então, aqui eu tenho a resposta 27, tá ok? Eu vou deixar sempre a respostinha aqui de amarelo, para destacar a resposta final, tá bom? Vamos lá. E esse outro aqui? Esse outro aqui entra na regrinha da base negativa, né? Ó, o que a gente tem aqui? Base negativa, né? Ó, base negativa e o expoente par, né? Ó, base negativa e expoente par. O que eu faço? Você tá lembrando? Dá um tempinho para ver se tu lembra. Base negativa, expoente par, resultado positivo, beleza? Base negativa, expoente par, resultado positivo. Então, o que eu vou fazer? Posso fazer essa potência aqui e depois deixar aqui o resultado positivo, que eu não preciso colocar o sinal, porque quando não tem sinal significa que é positivo, ok? Então, vamos lá resolver. Vamos resolver aqui a potência. 4 ao quadrado, que é o mesmo que 4 elevado a 2. Então, eu vou pegar o 4 e repetir ele só quantas vezes? 2 vezes, que é quantas vezes o expoente manda, né? Ó, 4 2 vezes, tá bom? E quanto que dá isso daqui? Hein, Heitor? Também é uma continha que a gente tem que saber de cabeça, essa daqui, tá bom? As que eu disser assim, ó, essa daqui, se não souber de cabeça, tá tudo bem, a gente faz a continha aqui do lado. Eu vou te mostrar, mas tem umas que eu sei que elas repetem muito, então é bom já ir gravando de cabeça, tipo 3 vezes 3, o 4 vezes 4, tá? 4 vezes 4 é 16, tá bom? Então, 4 vezes 4, 16, certo? E aí, o sinal? O sinal eu não preciso colocar o sinal. Por quê? Porque ele é positivo. E por que ele é positivo? Porque entra na regrinha da base negativa. Base negativa com expoente par, o resultado vai dar positivo. E o positivo eu não preciso colocar na frente, só deixar sem nada, tá bom? Então, a gente tem aqui a nossa respostinha final, tá bom? Vamos para a letra C. A letra C, aqui eu tenho certeza que você já matou só de olhar. Tudo que é elevado a zero é 1. Fácil, fácil, né não? Essa daqui você mata só de olhar, tá bom? Resolveu aqui rapidão e a gente segue em frente, tá bom? Vamos aqui para finalizar essa nossa parte de fixação. Olha só, multiplicação de quê aqui? Multiplicação de bases iguais. Olha só como a base é igual, 2 e 2. Então, o que a gente faz com a multiplicação de bases iguais? A gente repete a base, vamos repetir a base aqui, que é 2. E o que a gente vai fazer com os expoentes? A gente vai somar os expoentes, lembrou? Soma os expoentes. Na multiplicação de bases iguais, a gente soma os expoentes, tá bom? Então, 3 mais 2, quanto que é? 5, né? Então, fica 2 elevado a 5, tá ok? Aqui é a tua resposta, tá bom? E vamos aqui finalizar a nossa revisão
dessa parte de fixação com esse último exemplo aqui, que é uma divisão de bases iguais. Olha só, a base é 10. São iguais as bases, né? Então, o que eu vou fazer? Vou repetir... Opa, desculpa aí. Vou repetir a base, que é 10, ok? E o que eu vou fazer com os expoentes, Ingrid? E como é uma divisão, eu vou ter que subtrair, certo? Subtrair os expoentes, tá bom? Porque é uma divisão, ok? Então, 4 menos 2, quanto que é? 4 menos 2, quanto que é? 2, tá ok? Então, a gente tem como resposta final que é 2, que é 10 elevado a 2, tá bom? Aqui a gente resolveu esses exercícios para fixar. Vou colocar aqui a respostinha deles, dá uma olhadinha aí no teu que tu fez, se tu acertou e tal. Se tu errou, dá uma olhadinha. Pô, eu errei só nisso daqui. Pô, eu errei no sinal. Ó, eu confundi a regra do 0 com a regra do 1, né? Isso pode acontecer. E a hora da gente consertar isso é agora, tá bom? E agora, a gente vai para esse simuladinho, tá bom? Esse simuladinho, você viu aí que tem 4 questõezinhas, beleza? Nessas 4 questões, a gente vai dar uma resolvidinha juntos, tá bom? Pra gente manter fixo, tá ok? Vamos lá. A primeira questão é para calcular, tá bom? Vamos lá. 4 elevado a 3. Tá lembrando que eu falei contigo agora há pouco? O que é que eu vou fazer? Eu vou repetir a base quantas vezes o expoente manda, né? Então, se o expoente é 3, eu vou fazer 4 vezes 4 vezes 4, beleza? Ó só, repetir a base, que é 4. Quantas vezes? Quantas vezes o expoente me manda? O expoente é quanto? É 3, então vou repetir 3 vezes, beleza? E aí, qual que é a resposta? Aí, é aquela coisa que eu te falei. Primeiro a gente vai fazer a primeira aqui, que é uma que você já tem que saber de cabeça. A gente fez quase agora. Será que tu lembra aí? Eu acho que você já sabe essa. Então, vamos lá. 4 vezes 4, ele é 16, beleza? 4 vezes 4 é 16. E 16 vezes 4, quanto que é? 16 vezes 4. Aí é um número que realmente ele é grande. Então, eu não preciso saber esses números grandes de cabeça, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou resolver aqui de ladinho, certo? Ó, vou colocar aqui de preto o que tá no pensamento da gente e o que é o nosso rascunho, tá bom? Então, vamos lá. 4 vezes 4, quanto que é? É 16, né? Que a gente achou? 16. E 16 vezes 4, quanto que é? Aí, essa parte é mais complicada, né? Então, vamos resolver aqui no cantinho do rascunho. Ó, 16 vezes 4. Se você tiver dúvida em multiplicação, esse aqui é o momento de você ver e tal, onde foi que talvez você tenha errado. 4 vezes 6, quanto que é? 24, né? 4 vezes 1, quanto que é? 4. Mais o 2 que tá lá em cima, 6. Então, a resposta fica 64. 16 vezes 4 são 64, que é a resposta daqui, tá ok? Que é a nossa resposta final. 4 elevado a 3 é igual a 64, tá ok? Vou dar uma apagadinha aqui para não ficar sujinho, tá bom? Mas eu vou deixar essas outras setinhas para tu ir olhando. Vamos para a próxima. Aos pouquinhos você vai pegando. Você pode repetir isso várias e várias vezes, que é bom que você vai fixando, tá bom? Então, vamos lá. Menos 3 elevado a 3. Olha só, olha só. Uma base negativa, hein? Basezinha negativa. O que é que eu faço com a base negativa? Base negativa, eu vou olhar para o expoente, se ele é par ou se ele é ímpar. Base negativa, expoente ímpar, o resultado é negativo, né? Então, eu já sei que independente, a resposta vai dar negativa. Tá bom. Guarda isso daí na minha cabeça, que eu sei que vai dar negativo. Mas aí, vamos resolver isso daqui. Vamos resolver junto aqui? Quantas vezes eu tenho que multiplicar o 3? Quantas vezes a minha
o meu expoente manda, né? Então, vamos lá, vamos repetir a base quantas vezes o expoente manda. Eu tenho aqui a minha base, que é 3. Vou repetir 3 vezes, porque é o número do meu expoente. Vezes 3, vezes 3. E quanto que dá isso? Vamos lá. Isso daqui é uma quantia que você já fez, tá bom? Ó, 3 vezes 3 é aquele que eu te disse que tu tem que saber de cabeça, que é 9, tá bom? E 9 vezes 3, Ingrid, também tem que saber de cabeça esse? Cara, eu acho que tem, tá? Porque ele tá na tabuada de 3. 3 vezes 9, quanto que é? Não é um número difícil, não, da gente achar. 3 vezes 9 é 27, tá bom? É 27. Então, a nossa resposta final é o quê? 27. Tá bom? E aí, já terminou aqui? Não. Tô me esquecendo de uma coisa. O quê? O sinal. Base negativa, expoente ímpar. Lembra que foi que a gente achou lá no começo? Que quando a base é negativa e o expoente é ímpar, o meu resultado vai ser negativo. Então, beleza, eu tenho encontrado aqui o número 27. Mas eu preciso colocar o sinal negativo, senão vai estar errado. Tá bom? Então, o que é que a gente vai fazer aqui? A gente vai colocar o sinal negativo, tá bom? Fica menos 27. Essa sim é a resposta final, tá bom? E aí a gente vai pro próximo. Qual que é o próximo? É a letra C, que também é uma base negativa, né? Só que a diferença é que é uma base negativa, ó, e o expoente é um número par, né? Base negativa, expoente par, tá ok? Base negativa, expoente par. Então, eu já sei que a resposta vai ser um número positivo, né? Base negativa, expoente par, uma resposta positiva, que eu não preciso colocar sinal. Então, beleza, vamos fazer agora a nossa potência. Como resolve a potência? Eu repito a base quantas vezes o meu expoente manda. Lembra? Repito a base quantas vezes o meu expoente manda. Olha só, a base. Repito a base quantas vezes o meu expoente manda. Se o meu expoente é 2, eu repito a base 2 vezes, tá bom? 2 vezes. 5 vezes 5 é um número que você precisa saber decorado? É um número que você precisa saber, porque é um número base, tá bom? Então, 5 vezes 5 está na tabuada de 5, que é 25, tá bom? Vou colocar aqui de preto para ficar bonitinho. 25, tá ok? Esse tem que saber de cabeça. Cai muito. A tabuada de 5 é uma das mais fáceis de saber. Tabuada de 5, de 2, de 1, são as mais fáceis de saber, tá bom? Vamos pro próximo. O próximo é 6 elevado a 0. Você lembra da regrinha do 6 elevado a 0? Pensa aí comigo. Fala aí como se estivesse falando comigo. 6 elevado a 0, quanto que é? Tudo que é elevado a 0 é 1. Então, aqui é rapidinho. Já matou direto, certo? Já matou direto. 6 elevado a 0 é 1, tá bom? Já é a resposta final. Belezinha? Olha só as respostas dessa primeira questão do nosso simuladinho de potências, tá bom? Vamos para a próxima? Essa aqui é para simplificar. Você lembra o que é que significa simplificar? Simplificar quer dizer eu reduzir, eu minimizar, deixar o mais enxutinho possível, sabe? Mais simples possível. Então, eu vou ter que fazer de tudo para deixar o número mais simples possível, tá ok? Então, vamos lá. Vamos resolver a letra A. O que é que a gente tem na letra A? 2 elevado a 4 vezes 2 elevado a 3. Opa, multiplicação de mesma base. Então, multiplicação de mesma base, o que é que eu faço? Eu repito a base aqui, né? E eu somo os meus expoentes, tá ok? Então, multiplicação de mesma base, o que que eu vou fazer? Eu vou repetir a base, que é 2, e vou somar os expoentes, que é 4 mais 3. Não é isso? 4 mais 3. Quanto que é 4 mais 3? Hein? 4 mais 3 dá igual a 7, né? Então, eu vou ter
2 elevado a 7. Tá correto isso? Beleza? E aí, como que eu resolvo agora isso daqui? Eu cheguei na resposta? Cheguei na resposta. Só que o que é que sua professora está mandando aqui? Simplificar. Se ela mandar simplificar, tu vai ter que deixar esse número aqui o menor possível. Reduzir ele e deixar ele o mais simples possível, tá bom? Então, eu cheguei na resposta certa? Cheguei. Mas só que ela mandou simplificar. Então, eu vou ter que fazer mais alguma coisinha aqui. Então, vamos lá. O que a gente pode fazer aqui por ele? 2 elevado a 7, mas a gente pode resolver ele, né? Como que eu resolvo? Repito a base, quantas vezes o expoente me manda, não é? Então, vai ser o quê? Vai ser 7 vezes. Vai ser 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Ó, quantos já tem aqui? Tem 5, né? Vezes 2 e vezes 2. Vamos ver se já tem 7? Vamos contar comigo aqui. Se já tem 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Beleza, tem 7. E agora a gente vai fazer a contagem, certo? Vamos contar comigo. A gente não pode se perder na contagem, tá? Vou botar de preto aqui. 2 vezes 2, quanto é? 4. 4 vezes 2, quanto que é? 8. 8 vezes 2, quanto que é? 16. 16 vezes 2, quanto que é? 32, certo? 32 vezes 2, quanto que é? 64. E 64 vezes 2, quanto que é? É um número um pouquinho maior, né? Ó, não precisa se preocupar, tá bom? Digamos que você deveria saber assim, de tabuada mesmo, de cabeça, aqui é a tabuada de 2, tá? De cabeça, tu deveria saber esse e esse, tá? Esse e esse. O 32 eu até deixo ali, tu, né? 32, quanto que é mesmo? 16 vezes 2, beleza. E o 64 também, eu deixo passar, tá? Então, vamos ver como que eu cheguei no 32, como eu cheguei no 64 e qual é a resposta final, né? Que é 64 vezes 2, tá bom? Vamos fazer aqui no cantinho, para caso você tenha tido dúvidas, você retirá-las, tá bom? Vamos lá. 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 2 é 16. Até aqui é tabuada pura, tá bom? E 16 vezes 2, Ingrid, aqui eu não soube fazer de cabeça, não. Tá, vamos fazer aqui. 16 vezes 2 é a mesma coisa que eu somar 16 duas vezes. Por isso que a tabuada de 2 é fácil, que é eu repetir o mesmo número. É somar duas vezes o mesmo número. Então, 16 mais 16, quanto que é? 12. Ou, desculpa, 6 mais 6, quanto que é? 12. Deixo 2 e levo 1. 1 mais 1, quanto é? 32. Mas eu poderia fazer multiplicando também, Ingrid. Poderia, tá aqui, multiplicando. Como seria? 2 vezes 6, quanto que é? 12. 2 vezes 1, quanto que é? 2. Com 1, 3. 32, tá vendo? Mesmo resultado, ok? E agora, beleza, Ingrid. Agora, 32 eu entendi como é que eu cheguei nele. E como que eu cheguei no 64? Pela mesma forma. Ó, 32 vezes 2, quanto que é? Então, fiz aqui. É a mesma coisa que 32 mais 32 ou 32 vezes 2, certo? Vamos fazer aqui. 2 mais 2, quanto que é? 4. 3 mais 3, quanto que é? 64. 2 vezes 2, quanto é? 4. 2 vezes 3, quanto que é? 6. 64. Beleza? Ah, massa, Ingrid. 32 vezes 2 deu 64. E agora eu vou pro último. 64 vezes 2. Beleza, vamos pro último aqui. 64 vezes 2, na altura do campeonato dessa, você já tá sabendo que ou eu somo 64 mais 64, ou então eu pego 64 e multiplico por 2, né? Então, vamos fazer aqui a soma primeiro. 4 mais 4, quanto que é? 8. 6 mais 6, quanto que é? 12. 128. Aqui na multiplicação.
2 vezes 4, quanto que é? 8. 2 vezes 6, quanto que é? 12. 128. Então, a nossa resposta final, o mais simplificado que eu posso fazer esse número estar é isso. É achar ele e dizer que é 128. Por quê? Porque 128 é a mesma coisa que 2 elevado a 7, tá bom? 128 é a mesma coisa de 2 elevado a 7. E lembra, onde você achou esse 2 elevado a 7? Você achou resolvendo essa equaçãozinha, tá bom? Resolvendo essa potência. Você resolveu essa potência, você achou 2 elevado a 7. Você simplificou 2 elevado a 7 até achar a resposta final, que é 128, tá ok? Beleza, né? Então, agora a gente vai pro próximo. O próximo é uma divisão, tá bom? Então, vamos lá. A gente tem que simplificar o máximo possível. Uma divisão de mesma base. Olha só, divisão de mesma base. Quando a divisão é de mesma base, o que é que eu faço? Eu repito a base, que é 5, certo? E subtraio os expoentes, certo? Subtraio os expoentes. Então, vamos lá. Vamos repetir a base, que é 5. A base que é 5, tá ok? E vamos subtrair os expoentes, que é 6 menos 2, tá ok? Quanto que vai ficar isso daqui? 6 menos 2, quanto que é? É 4, né? Então, se eu cheguei nisso, a partir de agora eu vou fazer o quê? 5 elevado a 4, hein? Eu vou repetir a base. Quantas vezes o expoente manda? Vou repetir a base. Quantas vezes o expoente manda? Então, vamos lá, né? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, né? Vamos contar, ver se tá tudo certo? 1, 2, 3, 4. 4. Bateu, né? Então, vamos lá. Vamos resolver devagarinho, tá bom? Pra gente achar esse resultado. Vamos lá, pensando junto comigo. Aqui, quanto que é 5 vezes 5? Lembra que eu te falei? 5 vezes 5 é um número chave. Tem que saber ele. A tabuada de 5, super fácil. 5 vezes 5 é 25, tá bom? 25 vezes 5. Eita, 25 vezes 5 já é um número grande. Então, vamos fazer aqui embaixo? E, diferente do número 2, não dá pra gente ir somando, né? Muito para somar. Imagina só se a gente fosse somar 25 mais 25 mais 25 mais 25 mais 25. Nossa Senhora, que conta gigante para fazer. A gente ia acabar errando isso aqui. Então, nesse caso aqui, não tem para onde correr. A gente vai ter que fazer a multiplicação, tá bom? 25 vezes o 5. Quanto que é? 5 vezes 5, 25, né? 2 vezes 5, ou 5 vezes 2, que é a mesma coisa, dá 10. Aí você soma os de cima, 10, 11 e 12, né? Então, vai ficar 125, 125. E aí, falta o último, né? 125 vezes 5. Então, vamos fazer aqui 125 vezes 5. Quanto que é? 5 vezes 5 dá 25. Tá vendo como tem que saber a tabela de 5? 5 vezes 2, quanto que é? 10. Mais 2, 12. Certo? 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. Resposta final, 625. É o máximo que a gente consegue simplificar essa potência, tá bom? Vamos pintar aqui, que é a nossa resposta final, tá bom? Então, só mais uma vez pra gente ver se tu pegou direitinho. Ele te deu essa potência, essa equaçãozinha com potência, né? E pediu para tu simplificar. O que é que tu fez? Tu resolveu essa divisão de mesma base, aqui, repetindo a base e subtraindo os expoentes, e chegou em 5 elevado a 4, que é o mesmo que 625. Como tu chegou em 625? Tu resolveu
5 elevado a 4, eu repito a base, quantas vezes o meu expoente manda? 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, que nos deu a resposta de 625, ok? Agora vamos para essa daqui. Olha só, qual é o diferencial dessa? Essa primeira só tinha multiplicação e essa segunda só tinha divisão. Nessa daqui a gente tem multiplicação e divisão, certo? Então, o que a gente vai fazer primeiro? A gente vai resolver primeiro essa multiplicação aqui, tá bom? E depois, com o resultado dessa multiplicação, a gente vai resolver essa divisão, tá ok? Então, vamos lá. Multiplicação de mesma base. O que é que eu tenho que fazer? Vou repetir a base. Vou ampliar aqui para a gente ver. Eu vou repetir a base, que é 3, e vou somar o expoente, que é 2 mais 4, né? E aí, eu já vou colocar aqui, ó, dividido por quem? Por 3 elevado a 3, né? Só peguei isso daqui, tá acompanhando, né? Ó, tô resolvendo isso daqui e depois só adicionei isso daqui aqui, ó, tá bom? Então, vamos lá. E aqui, quanto que dá? Vamos lá. 3 elevado a 2 mais 4, quanto que é? 3 elevado a 6, né? Dividido por quanto? Por 3 elevado a 3. Então, aqui a gente caiu em quê? Agora, a gente tem isso daqui para resolver. O que é isso daqui que a gente tem? É uma divisão de mesma base. Se é uma divisão de mesma base, o que é que eu vou fazer? Vou repetir a base e vou subtrair os expoentes 6 e 3, tá bom? Então, vamos lá, vamos repetir a base, que é 3, e subtrair os expoentes 6 menos 3. Quanto que vai dar isso daqui? Vai dar igual a 3 elevado a 6 menos 3, 3. 3 elevado a 3. Só que ele quer que eu simplifique, né? Então, essa aqui é a minha resposta final? Não. Por quê? Porque ele quer que eu simplifique. Então, o que é que eu vou fazer agora? Agora eu vou simplificar. Como que eu simplifico? Repito a base. Quantas vezes o expoente me manda? 3 vezes 3 vezes 3. Isso daqui dá para fazer de cabeça super, você já sabe. Vamos lá comigo? Vamos raciocinar comigo? 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Beleza? 27. Essa é a nossa resposta final, tá bom? Quer recapitular isso também comigo? Vamos lá. A gente tem essa equaçãozinha que é um pouquinho maior. Por quê? Porque ela tem multiplicação e divisão. O que a gente vai fazer primeiro? Vai fazer essa multiplicaçãozinha aqui e o resultado dela a gente vai dividir por 3 elevado a 3. Então, vamos lá. O que a gente fez? É uma multiplicação de mesma base. A gente repetiu a base e somou os expoentes. E depois a gente veio e dividiu por 3 elevado a 3, que veio exatamente daqui, tá bom? E o que é que virou agora? Virou uma divisão de mesma base, né? Então, o que é que eu faço na divisão de mesma base? Vou repetir a base e vou subtrair o expoente, certo? Repetir a base, subtrair os expoentes, o que é que me deu? 3 elevado a 3, tá ok? 3 elevado a 3. Para simplificar 3 elevado a 3, o que é que eu faço? 3 vezes 3 vezes 3. Repito a base quantas vezes o expoente me manda. E aí, resolvendo isso daqui, a gente encontra o valor 27. Belezinha? Tá uma aula, né? Tá pesadinho o negócio, mas é isso, é prova. Prova a gente tem que fazer isso, tá bom? Vamos para a próxima, que é pra gente resolver mais uma vez. E tem duas pegadinhas aqui. Vamos ver se tu se ligou nessas pegadinhas aqui, tá bom? Que pode super cair na tua prova. Vamos lá? Então, a letra A. A letra A, ela é facinha, você já viu aqui, tá bom? É até uma forma de eu ficar repetindo para ver se você pegou, tá bom? Às vezes não pega na primeira, pega na segunda, tá? E tá tudo bem, tá certo? Então, aqui a gente tem aqui a base, que é 2, né?
E temos dois expoentes. Por quê? Porque tem parênteses e tem um expoente dentro e um expoente fora. O que é que eu faço quando eu tenho um expoente dentro e um expoente fora? Eu multiplico eles dois. Tenho 3 dentro e o 2 fora, eu multiplico as duas potências. Então, vai ser o quê? Vai ser 2, tá ok? 2 elevado a 3 vezes 2, que é 6, tá ok? 2 elevado a 6. Beleza? Quanto que é 2 elevado a 6? Você tá lembrando? Para mim resolver isso daqui, eu tenho que repetir a base quantas vezes o meu expoente manda. Quantos de expoente eu tenho? 6. Então, vamos lá, fica 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 1, 2, 3, 4, 5. Opa, tá faltando mais um. Vezes 2. Vamos conferir comigo aqui? Então, a gente tem 2, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Então, tá batendo, né? Quantas vezes o expoente manda? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Beleza? E aí, quanto que dá essa resposta? Vamos ver até onde a gente faz de cabeça. 2 vezes 2, quanto que é? 4. 4 vezes 2, quanto que é? 8. 8 vezes 2, quanto que é? 16. E agora? Agora, beleza, não saber de cabeça. 16 vezes 2 dá 32. Se tu tiver dúvida, a gente resolveu essa multiplicação um pouquinho antes no vídeo. Tu volta um pouquinho, tá? E 32 vezes 2 dá igual a 64. 64, aqui a nossa resposta final, tá bom? Se tu tiver tido dúvida na multiplicação do 16 vezes 2 e do 32 vezes 2, tu volta um pouquinho que a gente já resolveu isso, tá bom? E vamos lá para a próxima. Essas duas aqui é a que te falei que tinha pegadinha. A letra B e a letra C, tá bom? Então, menos 2 elevado a 2. O que é que eu faço? Observa a diferença delas. Ah, Ingrid, não é a mesma coisa? Menos 2 elevado a 2? Não, não é a mesma coisa. Se você der uma prestadinha de atenção, você vai ver que aqui o parêntese engloba todo mundo, né? E aqui o parêntese só engloba a base, tá vendo? Ó? Aqui o parêntese só tá fechando a base. Aqui o parêntese tá levando todo mundo, até a potência, tá vendo? Ó? Menos 2 elevado a 2 tá todo mundo dentro. E aqui não, aqui só a base, menos 2, que tá dentro dos parênteses. E o que é que isso quer me dizer? Aqui, isso quer me dizer que quando eu tenho assim, quando o parêntese está levando todo mundo junto, eu primeiro resolvo a potência e depois eu aplico o sinal, certo? Eu resolvo a potência, que é 2 elevado a 2, e depois eu só repito o sinal. E aqui, nesse, ele quer me dizer que a base, ó, tá vendo que a base inteira tá entre parênteses, quer dizer que a base toda é negativa. Então, aí eu vou aplicar aquela regrinha da base negativa, expoente par, resultado positivo, tá bom? Vamos resolver um por um. Esse daqui, todo mundo tá dentro do parênteses. Então, o que ele quer me dizer? Que primeiro eu vou fazer a potência e depois eu vou só repetir o sinal. Vamos fazer a potência? 2, 2 elevado a 2, quanto que é? 2 elevado a 2 é 4, né? 4. E eu vou repetir o sinal que tá lá na frente. Quanto que é o sinal? É negativo, né? Ó, sinal negativo, tá bom? Vou repetir o sinal, certo? E a resposta final que a gente vai ter é justamente essa daqui, tá bom? A resposta final vai ser menos 4, tá bom? E isso porque tá todo mundo dentro do parêntese. Então, só por isso eu fiz a potência primeiro, 2 elevado a 2, e depois eu repeti o sinal, certo? Vou até botar aqui uma setinha aqui, ó, pra tu lembrar de onde foi que tu trouxe o sinal, tá bom?
Já essa outra, vamos resolver essa outra, que é a letra C. Por que que a letra C eu vou fazer ela com a regra da base negativa? Porque toda a minha base está negativa, ó. -2, tá vendo? Toda a minha base está negativa. Tá dentro do parêntese. Toda ela é negativa. Tá vendo? Então, eu vou fazer a regrinha da base negativa. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser positivo. Base negativa, expoente par, o resultado vai ser positivo. Tá bom? Então, se é positivo, eu não preciso colocar o sinal aqui, né? Então, o que a gente vai fazer? 2 elevado a 2, que dá igual a 4. Positivo ou negativo? Positivo, porque base negativa, expoente par, resultado positivo. Tá bom? Então, nesse caso aqui, o 4 já vai ser a nossa resposta final. Tá bom? 4 positivo, diferente do 4 negativo da questão B. Tá bom? Pegadinha aqui, ó, federal. Vamos lá. Agora a gente vai para uma questãozinha bem rápida, que é um problema. Nesse problema aqui, a gente vai ter que prestar atenção no que ele diz pra gente ver como que a gente vai resolver usando potência, tá bom? Então, vamos lá. Uma bactéria, ela dobra de quantidade a cada hora. Você entendeu isso daqui? Que uma bactéria dobra de quantidade a cada hora? Cada hora que passa, ela vai dobrar a quantidade dela. Então, se começou com uma bactéria, daqui a 1 hora, quando passar 1 hora, não vai ter mais uma bactéria. Já vão ser 2 bactérias. E quando passar mais 1 hora, não vão ser mais 2 bactérias, vão ser 4 bactérias. Quando passar mais 1 hora, não vai ser mais 4 bactérias. Vai ser quanto? Vão ser 8 bactérias. O que é que está acontecendo aqui? Está sempre dobrando a quantidade, né? Ó, o dobro de 1 é o quê? 2. O dobro de 2, quanto que é? 4. O dobro de 4, quanto que é? 8. Tá ok? Então, ele nos deu o que acontece, né? Que a cada hora, uma bactéria dobra a quantidade, né? E aí ele pergunta, se eu tenho 3 bactérias, quantas bactérias eu vou ter depois de 4 horas? Se eu tiver 3 bactérias, lembra que aqui naquele exemplo que eu falei contigo, eu comecei com uma bactéria. Aqui no caso ele está perguntando, se eu começar com 3 bactérias, quantas bactérias eu vou ter depois de 4 horas? Já que a cada 1 hora, uma bactéria dobra de quantidade. Como que eu faço isso? Ó, primeiro você tem que interpretar na questão quem é a base e quem é o expoente. Quem é que se multiplica e quantas vezes se multiplica. Então, uma bactéria, ela vai dobrar, né? Isso aqui é a nossa base, ela vai dobrar, né, a cada hora, né? Ou seja, o expoente é a hora, o que muda é a hora. O que permanece, né, é o que vai sempre acontecer com a bactéria, independente de quantas forem. Se forem 25 bactérias, as 25 bactérias vão dobrar de quantidade a cada hora. Então, em vez de 25, vão ser quantas? Vão ser 50 na próxima hora, entendeu? Então, o lance de dobrar, que é a mesma coisa que multiplicar por 2, dobrar é a mesma que multiplicar por 2, então vai ser a nossa base, tá bom? Então, vai ficar 2, que ela dobra, né, a cada hora, que é o expoente, certo? A cada hora. O expoente vai ser a hora, tá bom? Beleza. E no caso aqui, Ingrid, ele me falou que eu vou começar com 3 bactérias. Beleza, se ele disse que você vai começar com 3 bactérias, então você vem e me coloca o 3 aqui na frente. Você vai repetir isso daqui, você vai repetir essa equaçãozinha aqui 3 vezes, porque você vai começar com 3 bactérias. Entendeu? Então, vamos lá resolver isso daqui. Quanto que dá isso daqui? Isso daqui vai ser 3 vezes a base, que é 2,
é elevado a quantas horas? Hein, Heitor? Quantas horas ele falou? 4 horas, né? 4 horas. E aí, o que é que a gente vai fazer? Elevado a 4, tá bom? E aí, vamos fazer primeiro o quê? Fazer primeiro essa potência aqui, tá beleza? Fazer a primeira potência e depois a gente multiplica, tá bom? Vamos lá, botar o igual aqui e a gente vai colocar 3 vezes 2 elevado a 4. Quanto que é 2 elevado a 4? 2 elevado a 4 vai ficar... Vou botar aqui um parênteses para você não errar, tá bom? Vai ser o quê? Vai ser 2 vezes 2 vezes 2 e vezes 2, tá beleza? E quanto que é isso daqui? Vamos resolver de preto aqui? 2 vezes 2 vai ser 4. 4 vezes 2, quanto que vai ser? 8. 8 vezes 2, quanto que vai ser? 16. Beleza? Então, o que é que eu vou ter aqui? Hein, Heitor? Eu vou ter que 3 vezes... Qual foi a minha respostinha aqui? 16. 3 vezes 16. E quanto que é 3 vezes 16? Eu vou montar ela aqui de preto para você ver como que faz. 3 vezes 16. 3 vezes 6, quanto que é? 18. Isso aqui tem que saber. 3 vezes 1, quanto que é? 3 mais 1, 4. 48. Beleza? Então, 48 fica sendo a nossa quantidade de bactérias que vai ter. Vou apagar aqui para não ficar borrado. Então, a gente coloca 48 bactérias. Tá bom? Essa aqui seria a nossa resposta final. Tá bom? E aqui a gente finaliza essa nossa revisão. Tá ok? Dessa parte. Vai ter das outras partes também. E se você tiver dúvida, você me fala que a gente repete isso daqui quando a gente estiver tendo aula ao vivo. Tá bom?